começar perguntando para a senhora, alguns já sabem, outros não. Vamos ensinar então, doutora, o que é o diabetes para quem não sabe ainda. Então, assim, diabetes é uma doença, né? É uma condição em que você tem um excesso de glicose no sangue. Para quem, na verdade, como você falou, não sabe, glicose é o açúcar. Então, nós temos, todos nós, um nível normal de glicose no sangue, que é a glicemia. Esse é o exame que se faz, muito simples. E aí, qual é o valor normal? Hoje em dia, a gente sempre diz que a glicemia tem que ser menor que 100. Para um indivíduo viver bem, a glicemia tem que ser menor que 100. E eu quero já perguntar para a senhora, interrompendo, hiperglicemia, hipoglicemia, qual é a diferença? As pessoas ficam um pouco confusas. Como eu falei, né, a glicemia normal é de 70 a 99. 70 a 99. A 99. Nós temos uma faixa, se for menor que 70, é hipoglicemia. Se for acima de 100, é hiperglicemia. Temos uma faixa de 100 a 125, que é o que se chama assim, é uma faixa que a gente tem que ter uma atenção muito especial, que são os chamados pré-diabéticos. São os intolerantes, que a gente chama, intolerantes a carboidrato. Mas eu acho que uma linguagem comum é que são os pré-diabéticos. Nessa faixa é muito importante, porque nesse momento eu acho que mudanças no estilo de vida poderão ser assim, feitas nesse momento, e aí sim a pessoa pode até evitar de ficar diabética. Doutora Lúcia, existem tipos então de diabetes? Existe sim. Existem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que normalmente é de crianças, normalmente não é só de criança, mas incide mais em crianças e jovens. O diabetes tipo 2, que é mais de pessoas adultas. Sempre quando a gente vê uma paciente de diabetes tipo 2, são pacientes já mais adultos e que essa doença, embora seja a mesma doença, ela se comporta de forma diferente. Normalmente, quem é diabético tipo 2 tem uma questão genética por trás de tudo isso. A gente sempre diz, tem aí preparado a genética e aí fatores externos poderão modificar. Isso é muito importante, essa pergunta é muito importante, porque o diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune. Então, normalmente, às vezes, fatores que a gente não pode tão intervir, mas diabetes tipo 2, se você tem pai, mãe, parentes diabéticos, com certeza você, já tendo essa genética, você tem que ter um estilo de vida saudável. Olha só, doutor, e falando nisso, sem prevenção, em muitos casos, o paciente descobre a doença bem tarde, e o que pode prejudicar o tratamento e provocar sequelas graves. Nessa história que a gente vai mostrar agora, você vai ver um caso raro do diabetes. Existem 3 tipos de diabetes. O gestacional, que afeta as grávidas, o tipo 1, mais comum entre crianças, adolescentes e adultos jovens, e o tipo 2, que corresponde a 90% dos casos. O diabetes tipo 2 pode estar relacionado à falta de atividades físicas e aos maus hábitos alimentares, condições que também levam ao excesso de peso. Por apresentar poucos sintomas, a doença às vezes passa despercebida e muitas pessoas convivem com o diabetes tipo 2 anos sem saber. Sem diagnóstico e sem tratamento, aumentam as chances de complicações no coração e no cérebro. Em 2008, a Ias perdeu 40 quilos em apenas 5 meses e se sentia tão fraco que pediu demissão do emprego. Bastou o alerta de um amigo e um furinho no dedo para descobrir a origem de tudo, o diabetes tipo 2. Agora ele faz exercícios, se alimenta melhor, toma 3 remédios por dia e faz um teste de glicemia por mês. A Ias tem uma saúde de ferro. Eu comia aquilo que eu via no mercado e eu sabia que aquilo era gostoso. Aí eu comprava e satisfazia a minha vida, mas quando eu passei a descobrir que eu tinha diabetes, aí eu estou vivendo melhor. Eu escolho o que eu vou comer, não como todo tipo de comida. Às vezes, a gente escorrega um pouquinho no final de ano, sabe? Doutora Lúcia, a avaliação que a senhora faz desse caso... Tipo 1, como eu falei, é o diabetes mais de natureza autoimune. Tipo assim, a pessoa já nasce determinada, vamos dizer assim, no seu genoma, já tem isso. Diabetes tipo 2 é que é ligado à hereditariedade. Então, sempre que você vê pais diabéticos, você sempre tem que ficar ali preocupado com isso. Preocupado no sentido de adotar uma vida saudável. Não é píssico, vamos dizer, que doutora, você é diabético. Isso não quer dizer que se meu pai ou meu avô era diabético, eu vou ser.
isso não quer dizer, mas você tem um padrão genético para isso. É preciso tomar cuidado, então. É preciso tomar cuidado no sentido de você manter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável. O que é? Fazer exercício físico. Hoje, quando a gente fala fazer exercício físico, não significa dizer que você tem que ser um atleta, não. Você precisa ter um estilo de fazer pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Doutora Lúcia, quais são os principais sinais do diabetes? O mais importante é você fazer, vamos dizer, os seus check-ups a cada 6 meses. Se você tem um paciente que tem essa carga genética, eu estou voltando a falar isso, porque você não é uma pessoa que não pode ter um sobrepeso ou obesidade, porque não vamos esperar os sintomas. Às vezes, a doença é silenciosa. Nós médicos que já trabalhamos em pronto-socorro, muito comum chegar aos pacientes com AVC e naquele momento descobre que é diabético. Então, os sintomas só vão ocorrer depois que a glicemia está em torno de 180. E aí sim a pessoa começa a ter poliúria, que é urinar muito, polidipsia, que é beber muita água, emagrecimento, fraqueza, dor nas pernas. Mas o que eu quero aqui enfatizar, Vinícius, é que nós não precisamos esperar sintomas. Vamos, na verdade, observar o seu corpo. Você tem que manter um corpo ideal, ou seja, ter um peso ideal, não se exceder em alimentação. É importante a gente dizer isso, porque as pessoas pensam até que dizer, não tem que manter estilo de vida. Porque a gente sabe, os desfechos em termos científicos mostram que se você tem uma vida saudável, a propósito do nome do seu programa, você com certeza vai evitar muitas doenças. Diabetes, hipertensão, colesterol elevado, tudo isso é importante você dizer. Ok, então, eu ia lhe perguntar, inclusive, as complicações. A senhora foi em algumas, tem outras mais que a gente não ouve falar? Muitas complicações. Diabetes é uma doença crônica. E como doença crônica, ela pode levar a muitas complicações. Eu sempre digo que é uma doença, assim, devastadora. Às vezes, quando eu digo isso, as pessoas ficam assim assustadas. Mas é importante dizer isso, porque pode levar a infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, amputações, e, por sinal, é a principal causa de amputação não traumática. As amputações traumáticas, você sabe que são os acidentes, mas a principal causa de amputação de membros de natureza não traumática é o diabetes. Se você tiver chance de ir, por exemplo, ao Hospital de Urgência de Teresina, você vê a quantidade de pessoas que estão na fila de amputação. É impressionante, assustador. É impressionante, né, assustador. Então, nós, profissionais de saúde, temos que, na verdade, esclarecer isso. Existe uma outra complicação que é muito temida. Eu não posso deixar de dizer, que é a cegueira. Então, a cegueira é uma complicação muito temida e a gente tem como evitar. A propósito disso, esse ano a Sociedade Brasileira de Endocrinologia está focada em retina, ou seja, vamos examinar os olhos dos diabéticos. Precisamos fazer isso a cada ano. Prevenção, né, doutora? Prevenção. Vou pedir licença para a senhora, que eu tenho um